Olá, meus amigos! Hoje a gente vai continuar falando de reencarnação, abordando a primeira vida da família Silva. Eu já comentei com vocês no vídeo onde falamos sobre família espiritual e as sintonias que cultivamos ao longo das inúmeras vidas que já vivemos. Quem ainda não viu, acesse o link, ele está na descrição. Vai valer a pena. Como eu tinha dito, eu estou envolvida com um trabalho que considero mediúnico, mas que o poeta estelar afirma que são minhas lembranças que estão sendo afloradas para colocar no papel, mais especificamente em 13 livros. Tantas situações envolvendo o dia a dia desta família espiritual de médiuns, que se reencontraram em diferentes épocas e que estão descritas em milhares de livros que contam a história da humanidade. E que ao longo dos vídeos eu vou detalhando mais para vocês. Então vamos saber mais sobre a primeira vida? Constantinopla, a eterna luz. Este primeiro livro é uma história real, de amor, de união, de força de vontade, entre membros de uma família muito especial. Podemos ver que muitos deles já apresentavam traços de mediunidade. Mas nesta época, era aceita com ressalva, mas sem julgamentos. Algo que ao longo da evolução se tornou amaldiçoado, culminando em um período de perseguição e ódio marcado pela Inquisição, que também abordaremos na 8ª vida, Sevilha. Fogueiras alimentadas pela arrogância. Vocês viram a leveza desta primeira encarnação se transformando em medo e angústia. Grande parte da família Silva estava lá naquela época e era um alvo perfeito. Foram anos de horrores indescritíveis, pois todos eram médiuns desenvolvidos. Alguns até psicografavam, outros incorporavam, outros praticavam a cura. 5 membros da família foram condenados pelo Tribunal da Inquisição e morreram queimados na fogueira diante dos olhos atônitos de seus familiares, entre eles seus filhos. Bem, isto fica para depois. Ainda estou escrevendo, recebendo a 3ª vida e vai demorar um pouco para chegarmos até a 8ª. Por enquanto, se envolvam com a vida da família Crione, liderados por Aymanon e Susana. Eu vou colocar um resumo elaborado por Frei Fabiano de Cristo que conta um pouco desta vida. E que se vocês quiserem acessar novamente para ler mais tarde, com calma, o link está aqui na descrição. E neste mesmo endereço vocês também poderão ler o Chacoalho de Amor de hoje e algumas considerações de Aymanon que contam um pouco mais dos 13 livros e da minha interação com ele. Vamos ao resumo? Constantinopla. Aymanon Constantinos Crione, o personagem principal desta primeira vida, nasceu no ano de 540 a.C., viveu por 38 anos na vila de Ligos, exatamente no local onde séculos depois surgiu com todo esplendor a cidade de Constantinopla, hoje denominada Istambul. O local onde Aymanon e sua família viveram era uma pequena vila de pescadores espalhada ao longo da margem de um dos afluentes do rio Eufrates, que hoje está prestes a desaparecer. Os antigos chamavam aquela região de Fers do Nile, porque acreditavam que era uma extensão do grande rio que banhava o norte da África, pois na época não se tinha noção do que havia ao redor das localidades habitadas. Então, para melhor entendimento, Aymanon e sua família viviam em Constantinopla, às margens do rio Nilo, próximo ao mar Mediterrâneo, a grande ligação entre os povos antigos que viveram naquela época. Ele se casou aos 16 anos com Susana, sua prima. Os dois se apaixonaram à primeira vista, mesmo sendo de condições sociais totalmente diferentes. Susana era a única filha de Nuno, um rico mercador que tinha muitas terras e uma esquadra de navios pesqueiros, que também serviam de sustento para muitos membros de sua família, como seus irmãos Elias e Persílio, seus sobrinhos Rafael e Rubens. Nuno e sua esposa Adelaide tiveram 8 filhos, sendo 7 homens e Susana.
Ele fazia questão absoluta que todos eles fossem educados por professores trazidos até mesmo da Grécia para ministrar aulas de matemática, lógica, filosofia, anatomia e teologia a todos os filhos, inclusive sua filha. Nessa época, as mulheres não tinham oportunidades tão diversas como esta. Geralmente eram criadas para se casarem com homens trabalhadores que as sustentassem. Aprendiam a cozinhar, costurar, bordar, cuidar da casa. Tudo que se referia a ser uma boa mãe e esposa. Com Susana foi diferente. Tanto seus pais como seus irmãos sempre a conduziram a ter discernimento e expressar sua vontade e opinião. Foi o que ocorreu quando completou 14 anos e seu pai recebeu a solicitação de acolher o pedido de Justus, filho de um grande amigo de Nuno, de desposar sua filha. Ele ficou feliz por Susana ter sido escolhida por um rapaz inteligente e trabalhador, que mesmo não tendo completado 18 anos, já era proprietário de grandes extensões de terra herdados de seu avô materno. Como era costume na época, jamais os pais impunham este ou aquele marido para suas filhas. A partir do pedido do interessado, eles consultavam as jovens e eram elas que decidiam, mas geralmente aceitavam, levadas pelo medo de não serem mais escolhidas ou pela condição financeira do pretendente. Neste caso, ocorreu o contrário. Susana se negou a casar-se com Justus, dizendo que não estava preparada, queria estudar mais e sentia que não era ele o pai de seus filhos. Após alguns meses, um novo pedido, dessa vez de Minelos, seu primo, filho da irmã de seu pai, Croele. Nova negativa, mas desta vez ela confessou a Nuno e sua mãe que só se casaria se fosse com Emanon, filho de outra irmã de seu pai, Linísia, a caçula de 15 irmãos. Neste dia, Nuno estava de partida para uma longa viagem de pesca e negócios. Não deu muita atenção às palavras da filha. Imaginou que quando voltasse, ela já teria esquecido aquele capricho de criança. Afinal, Aimanon era filho de Simeão, um agricultor que trabalhava de sol a sol para sustentar sua mãe, sua esposa e 7 filhos. Era o mais velho dos meninos e tinha mais ou menos a mesma idade de Susana. E, por enquanto, sem condições de sustentar sua própria família. Nuno e Adelaide aceitaram a recusa de sua filha em se casar com Minelos e não levaram em consideração, por ora, sua afirmação que amava Aimanon e só se casaria se fosse com ele. Nuno partiu com seus irmãos e sobrinhos, enquanto Aimanon e sua família levavam um grande baque. Simeão faleceu vítima de exposição contínua ao sol, ou seja, câncer de pele, doença desconhecida na época. Linísia, sua mãe, e Celina, sua avó, desesperadas com medo de não terem como alimentar as crianças, alertaram Aimanon e seus irmãos mais velhos, Cláudia, de 15 anos, e Antron, de 11 anos, da necessidade urgente de conseguirem um meio de sustento para a família. Aimanon, sem outra alternativa, tornou-se pescador, auxiliado por Múrcio e Tibério, amigos de seu pai, e principalmente por Menéas, um velho que vivia de pequenos trabalhos manuais, mas que no passado tinha sido um grande pescador. Menéas foi seu amigo e protetor durante grande parte de sua vida. Na verdade, tinha sido um parente muito próximo de Aimanon em 3 vidas antecedentes a esta. Era conhecido na cidade como Menéas, o adivinho, devido sua habilidade em prever o futuro. Na realidade, era um grande médium. Hoje vive no Brasil, em uma cidade da Grande São Paulo. Sua vida de pescador se inicia sem grandes atropelos. Logo já sustentava a todos com os frutos de seu trabalho. O peixe excedente era vendido no mercado de Marcentália, que ficava no centro da cidade, próximo ao porto, e assim tinha dinheiro para comprar víveres e tudo mais que sua família necessitava. Um dia, durante um encontro com seu amigo adivinho, Aimanon foi informado que deveria ser pai de 12 crianças, que já aguardavam o momento certo de virem ao mundo. Nosso personagem se surpreendeu com esta revelação.
Já tinha mais de 15 anos, mas nunca havia pensado em se casar, até aquele dia. Afinal, as crianças deveriam ter uma mãe. Foi quando pela primeira vez pensou em Susana com outros olhos. Quando mais novos, eles sempre foram muito amigos, a ponto de primos mais velhos dizerem que um dia se casariam. Mas um simples pensamento sobre este fato já o deixava envergonhado. Depois de uma longa ausência, finalmente, Nuno, Elias e Persílio retornam a Constantinopla. Assim que chegou, Adelaide o deixou a par da morte de Simeão e do esforço de Aimanon em cuidar de toda a família. Só neste dia, Nuno relembrou a afirmação de Susana com relação ao seu sobrinho. Sua filha já tinha 15 anos e estava na idade de casar. No fundo, desejava um genro mais bem colocado financeira e socialmente, mas acima de tudo amava Susana e jamais se colocaria contra sua vontade. Aimanon já tinha provado que conseguiria sustentar uma família e para ele isto já bastava. Conversou com sua esposa e esta, reiterando o amor que Susana sentia pelo filho de Linísia, decidiu movimentar-se no sentido de aproximá-los. Primeiro, perguntou à sua filha se gostaria de se casar com Aimanon. Ela não se conteve de tão feliz, respondeu que sim, mas temia que ele não a aceitasse. Foi exatamente o contrário. Quando Nuno perguntou a Aimanon se estava disposto a se casar com Susana, este não acreditou no que ouvia. Já tinha intenção de pedi-la em casamento, mas a insegurança era tanta que só fazia adiar. E assim, o casamento foi realizado sob as bênçãos de toda a família e as 12 crianças começaram a nascer. Primeiro Armanide, depois Túlio, Germano, Laila, Rômulo, Juan, Lígia, Lia, Gisson, os gêmeos Thales e Tiago e Arthur. Após o nascimento de Arthur, Aimanon viveu mais 2 anos, até a morte, no ano de 502 a.C., quando tinha 38 anos de idade. Este é um resumo sucinto de uma trajetória marcada pela fé em um grande Deus, em uma época em que o politeísmo imperava. A interação de espíritos diversos em inúmeros núcleos familiares distintos que, com o desenrolar das histórias, mostrarão a face oculta da reencarnação, que é aquela que traduz em uma oportunidade de resgatar antigos laços ou quitar débitos angariados em vidas voltadas à ignorância consciencial. Todos os personagens desta vida se cruzarão inúmeras vezes no futuro, em localidades diversas, em situações sociais diferentes, mas sempre trazendo traços de personalidade e preferências de vidas passadas. Aimanon e Susana se reencontraram algumas vezes após esta vida, mas nunca mais como marido e mulher, mas sim como pai e filha, grandes amigos, vizinhos. Muitas vezes, Susana vivia a vida terrena e Aimanon estava em intervalos de uma e outra vida, ou vice-versa. Jamais se separaram, sempre um auxiliando o outro. Os laços constituídos em Constantinopla, onde sempre se completavam, nunca brigaram, se amando profundamente, são eternos, jamais se desfarão. Susana hoje se encontra vivendo novamente a vida terrena. Aimanon, há mais de um século, não retorna ao planeta, mas durante grande parte da vida atual de Susana, desde seu nascimento até os primeiros anos desta década, foi seu mentor, ou seja, amigo e professor. A reencarnação é isso, laços eternos, constituídos com sentimentos nobres ou não. Essa é a lei mais perfeita que se tem conhecimento e rechaçada pela grande maioria dos seres humanos. É ela que será responsável por julgar os vivos e os mortos, como prega as Escrituras Sagradas através dos escritos de João Evangelista no Apocalipse. Frei Fabiano de Cristo, um amigo de muitas vidas. Eu fiz questão de colocar o resumo primeiro, porque vai ficar mais fácil entender o chacoalho de amor Constantinopla. E também para que vocês já comecem a se inteirar dos personagens e sentir a energia que emana desta vida. Eu sei que muitos de vocês, assim como eu,
vão perceber a vibração e se emocionar. Isto indica que não é algo desconhecido e sim muito familiar. Afinal, estamos falando de espíritos que reconhecem a energia construída ao longo de muitas vidas. Se você sentir vontade de saber mais, é bem provável que um dia você se reconheça em um dos personagens. Afinal, são muitas histórias, regidas pela reencarnação. Vamos ler juntos o Chacoalho de Amor? Constantinopla. E Deus começou a direcionar ao planeta Terra seus novos habitantes, todos com um único objetivo: aprender a amar. Homens e mulheres que formariam lares e trariam inúmeros descendentes, todos com um único objetivo: aprender a legar aos seus filhos a capacidade de amar. Alguns alocados no Oriente, outros no continente europeu, os demais em localidades tão distantes que a comunicação se tornava impossível. Foi o caso de uma brava família que foi parar em Constantinopla, a esquina do mundo. Nossa, mas lá o comércio fervilhava. Não onde morava a família Crione, longe de tudo, do mar, da cidade mais próxima, tudo tão distante que era preciso horas de caminhada a pé. Mas o amor? O amor bailava ao redor da casinha branca e janelas azuis. Crianças correndo para todo lado, cabras mugindo, flores e mais flores, plantadas com todo amor pela dona da casa. E pasmem, uma moça rica. Esta sim morou em Constantinopla, cercada de todo luxo e mimos. Mas por que agora é a dona desta casinha branca, perdida nos confins do mundo? Ora, é o amor. Olhou para seu primo, viu a bondade através de seus olhos negros e não teve dúvidas. Casou-se com ele. Jamais se arrependeu. O casal viveu feliz por muito tempo. Trouxe ao mundo 12 crianças traquinas, meninos e meninas que dentro da casinha pequenina aprenderam a amar. E quando partiram, espalharam o amor por todos os rincões onde passaram. E hoje, todos eles, sem uma única exceção, prosseguem ensinando aos seus filhos, netos, bisnetos, sobrinhos, primos, irmãos, o que aprenderam na casinha pequenina, perdida no meio do nada. O pai coordena tudo do alto. A mãe chora cada vez que se recorda daquela vida simples, mas recheada de amor. A Manon ajuda a Susana, que ajuda a Laila, que ajuda a Armanide, que ajuda Arthur, que ajuda Minelos, que ajuda Mirla, que ajuda Rafael, que ajuda Juan. E assim a roda do amor não para de crescer. Resiste a vidas, vidas, vidas. E sabem por quê? Porque o jovem pescador e a menina rica não mediram esforços para ensinar a seus filhos o quanto Deus é misericordioso, o quanto Deus é amigo, o quanto Deus ampara, o quanto Deus perdoa. E as crianças aprenderam tão bem que hoje, em pleno século XXI, passados mais de 2.500 anos daquela vida simples, mas recheada de amor, continuam acreditando neste Deus maravilhoso que fala direto ao nosso coração. Poeta Estelar, por Elza Orai. Ficou um gostinho de quero mais, como diz minha amiga Beth Silva? Então acessem o livro completo que está no blog. Já me perguntaram quanto aos livros impressos, mas o poeta me disse que, por enquanto, meu papel é apenas escrever, pois chegará o momento do despertar coletivo quanto à complexa, mas simples características de todos os mortais: morrer e renascer. Aí, quem sabe, neste dia,
todos os livros serão publicados, impressos, talvez os 13 juntos. No próximo vídeo falaremos da segunda vida. Mykonos, as cavernas acolhem a família Silva. E vocês saberão quem foram Aimanon e Susana nesta vida na Grécia. Bem, estamos finalizando o nosso vídeo de hoje e se gostaram, se envolveram com a energia da família de Aimanon e Susana, compartilhem, comentem, deixem seu like para que mais pessoas possam receber os ensinamentos enviados por amigos que estão muito preocupados com a nossa evolução. Na última tela, daqui a uns segundinhos, você vai encontrar o botão de inscrição do canal. Aproveite, se ainda não for inscrito, nos dê a honra de estreitarmos mais nossa sintonia. E até a próxima sexta-feira com um vídeo sobre a segunda vida. Um grande abraço de luz a cada um de vocês. Tchau!